as oportunidades que Deus está dando para a humanidade nos tempos de hoje. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, lá no início da criação do homem, da mulher, vemos que Deus tinha dado uma oportunidade para Adão e Eva. E daí então nós sabemos que o mundo começou a ser povoado. E nós vemos que na palavra do Senhor chega um momento em que a terra está cheia da humanidade, mas que também está cheia de violência, de prostituição, homicídios e corrupções, tudo aquilo que abominava aos olhos de Deus, tudo aquilo que Deus não se agradava de estar vendo. E nós vemos que hoje não é diferente. Hoje, as nossas vidas estão por um triz. Nós vemos que a maldade está expandindo cada vez mais. Nós vemos que há muitas perseguições, muito sofrimento, muita luta, muita guerra, muito sofrimento, muita fome, muito desemprego. E nós vemos que há uma guerra, não apenas uma guerra travada no físico, mas também no espiritual. Mas também vemos que o Senhor está nos alertando a cada dia, a cada minuto e segundo, através de redes sociais, assim como esta. O Senhor também está alertando o seu povo através de pregações, através do Evangelho. Tem chegado a muitas e muitas pessoas, mas o que acontece hoje é o que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Quando nós vamos para a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6, nós vemos que aqui na palavra do Senhor diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. O Senhor, ele reduziu os anos da humanidade. Naqueles dias havia nefilins na terra. Também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. E nós vemos que hoje não é diferente. Muitos se inclinam para a maldade. Muitos, os seus pensamentos são maus. Não são pensamentos bons, mas sim de fazer a maldade. E nós vemos que daí em diante o Senhor, ele pensa em exterminar com aquela humanidade. E nós vemos que o Senhor olha para a terra e ele vê um homem que fazia diferença entre aquela multidão. Um homem cujo coração de Deus se agradou, e o Senhor, Deus fala com ele, e nós sabemos que é Noé. Deus fala com Noé e fala para ele construir uma arca. História essa conhecida. E nós vemos que, em obediência a Deus, Noé começa a construir uma arca. E nós vemos que Noé também começa a evangelizar para aquele povo, para que aquele povo viesse se arrepender dos seus pecados e que viesse entrar dentro da arca. Hoje não é diferente. Hoje nós vemos que o Senhor alerta a cada um de nós, nos convidando para perto e para junto dele. Nós vemos que o Senhor, todos os dias, ele, através do seu Espírito Santo, através da sua gloriosa palavra, usando homens e mulheres para nos convidar a estar na presença dele. Porque a arca simboliza a presença de Deus. A arca é onde está, glória seja dada ao nome do Senhor, o livramento. Porque você vê que aquela família escapou por obediência.
Noé obedeceu a Deus, construiu aquela arca. Passaram anos e anos. As pessoas que duvidavam, pessoas que zombavam, pessoas que não davam crédito para o que Noé falava. Noé dizia: se arrependam, porque haverá um dilúvio. E esse dilúvio trairia destruição. Hoje a palavra é essa: se arrependam, busquem ao Senhor. Busquem enquanto as portas estão abertas, porque um dia as portas se fechará e será tarde demais, assim como foi no dia de Noé. Noé terminou de construir a arca, e quando Noé terminou de construir a arca, nós vemos que glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor abriu as janelas, as portas do céu e começou a derramar chuva. E ali, irmãos, eles viram que aqueles anos de pregação de Noé não eram palavras vãs, não eram palavras que eles achavam que era mentira. Hoje também está do mesmo jeito, da mesma maneira. Pregamos a palavra do Senhor, muitos escarnecem, muitos zombam, muitos falam atrocidades que não deveria falar. Muitos falam até que nós não temos o que fazer. Muitos até diz, está fazendo até zoada até demais. Nós vemos que a palavra do Senhor, muitos já não respeitam, mas assim também foi no dia de Noé. Muitos zombou de Noé e falava que Noé era um louco. Muitos naquele tempo dizia: não vai acontecer, porque não tem como. Também hoje não está sendo diferente. A palavra do Senhor está sendo pregada. Chegará o dia em que muitos olharão, verão e será tarde demais. Porque quando o Senhor mandou a chuva para que aquele dilúvio viesse a acontecer, nós vemos que na palavra do Senhor, Noé e a sua família escaparam com vida. O Senhor fechou a arca e não tinha como Noé deixar que alguém viesse entrar dentro da arca. Nós vemos que apenas os animais, nós sabemos, foram salvos, porque até os animais, deram ouvido. Os animais entraram dentro daquela arca. Que trabalho não deu para Noé. Mas nós vemos que Noé e a sua família escapou, porque entraram na arca. O dia de entrar na arca é agora. O dia de buscar a presença de Deus, o livramento do Senhor é agora. Porque quando acontecer, assim como aconteceu no dilúvio, todos os bens materiais, rico, pobre, criança, jovens, eles pereceram, mas tiveram escolha. Assim como você está tendo uma escolha agora, uma escolha a qual vai definir o meu e o teu futuro. A qual escolha você vai escolher, de estar dentro da arca ou fora? Porque os dias são maus, os dias que estamos vivendo são tempos de dificuldade. Nós não podemos esperar nada que este mundo venha mudar ou melhorar, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela é fiel e é verdadeira, se cumpre a cada dia, a cada minuto que se passa em nossas vidas. O dia de entrarmos na arca é agora, de buscarmos a Deus é agora. Independente de religião, de religiosidade. Apenas um é Deus, é Jesus. Apenas Ele salva. Não é placa, não é ministério, não é ninguém que pode me salvar e te salvar. É Cristo.
E para que Cristo entre na minha e na tua casa, precisamos abrir a porta do nosso coração. Precisamos abrir a porta da nossa casa e o convidá-lo. Para que ele entre na minha, na tua vida, na nossa casa e na nossa família. Ele precisa ser convidado. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouviu esta palavra. Lembre-se, o tempo de entrar na arca é agora.